Saia do modo desespero. Gente, quando a gente se desespera, fica no modo ali desesperado, nada acontece pra gente. As coisas não fluem. As coisas que eram pra vir a favor acabam sendo travadas, entendeu? Porque o desespero toma conta. E quando o desespero toma conta, a gente acaba que não vendo as oportunidades adiante da gente. Porque a gente tá tão desesperado, tão preocupado, que as oportunidades travam. Ou a gente escolhe soltar e descansar e confiar e acreditar para que as oportunidades ali, fluam com um rio ali, águas descendo suavemente, tranquilamente. Ou então a gente se desespera, entra nesse modo de desespero e acaba travando o que era para vir pra gente como solução. Entendeu? A vida é assim, ela é injusta mesmo, funciona exatamente assim. É por isso que pessoas mais, às vezes a gente vê pessoas que trabalham menos, né, usufruem mais, conquistam mais coisas do que aquele próprio trabalhador ali, que enche uma bacia de suor, mas que não conquista muitas coisas. Entendeu, gente? Então, eu conheci uma pessoa, vou contar um exemplo aqui pra vocês. Eu conheci uma pessoa, convivi pouquíssimo tempo com uma pessoa que ela era assim, desesperada. Tudo pra ela era sobrevivência. E ela sempre falava, isso aqui é sobrevivência, a gente tem que sobreviver. Gente, eu olhava aquilo e achava tão assim, feio, pra ser bem sincera. E modo sobrevivência, gente, é um nível muito baixo. É quando a pessoa tá mendigando na rua, mendigando e precisa até ir para debaixo de uma ponte para a água da chuva não cair sobre ela ali na cabeça dela durante a madrugada. Entendeu? Esse é o modo de sobrevivência. Se você tem uma casa, mesmo que seja alugado, você tem comida, se você tem saúde, você não está sobrevivendo. Você está vivendo, é diferente. Sobrevive uma pessoa que está doente, que não tem braço, que não tem perna, entendeu? Que não tem recursos. Ali ela está sobrevivendo. Mas você que tem braço, tem pernas, tem emprego, tem uma casa, você não está sobrevivendo, você está vivendo. Entendeu? Então, eu comecei esse vídeo, né, falando pra gente sair desse modo, né, de desespero, porque realmente nesse modo não acontece, as coisas não fluem ao nosso favor. Então, qual é o modo, Sara, que a gente deve estar? A gente deve permanecer diante de um desafio. Acreditem se quiser, façam se quiser. Mas o modo que nós devemos estar é o modo posicionado de, tipo assim, olha só. Você tem um desafio, ao invés de você se desesperar, ficar igual a minhoca, você vai fazer o seguinte, você vai ficar firme, levantar sua postura, vai dizer, e vai dar certo. Sim, vou conseguir, não vou me desesperar não. Eu já sei como é a vida, já sei que portas se abrem, portas se fecham, já vai falando logo que você é um experiente logo da vida, e eu sei que vai se abrir uma porta, assim como fechou essa, vai se abrir outra. Tenha esse tipo de pensamento, tenha esse tipo de atitude e saia desse modo de desespero e entre no modo de tranquilidade, de soltar. E você vai ver quando você... Gente, é um incrível esse lance de soltar, gente. Quando a gente solta as coisas, elas acontecem, de fato, elas fluem. É igual quando a gente perde algo dentro da casa. A gente procura e não encontra. Aí quando a gente fala, meu Deus, cansei de procurar, vou tomar meu banho, vou jantar. Se eu achar bem, se eu não achar, amanhã eu mando o chaveiro. Perder uma chave, né? Amanhã eu mando o chaveiro vir. Quando se não, você vai lá, tá linda, maravilhosa, no seu modo mais relaxado. Você soltou aquele problema, aquela preocupação, aquela preocupação. Você vai lá e quando se não, você acha a chave. Entendeu? Você achou a chave que você estava procurando. Você se fadigou procurando, e é assim que é a vida. Quanto mais a gente solta, mais as coisas acontecem. Quanto mais a gente prende dentro da gente, com esse nosso sentimento, com nossas preocupações, a gente vai prendendo, ficando desesperado, a gente vai prendendo. Ficando preocupado, a gente vai prendendo. Ficando aflito, a gente vai prendendo. Aí vai prendendo a nossa bênção. Prendendo. E mais, a gente tem mais do mesmo, ou seja, mais preocupação, mais ansiedade, mais problemas e menos solução.
entendeu? Então solta, acredite que vai acontecer. Gente, isso aqui que eu tô falando é uma mentalidade de uma pessoa realmente de sucesso, de pessoas bem-sucedidas. É treinável, treina ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Quem treina, atinge, alcança, entendeu? Faça um exercício, né? Pode colocar lá no chat GPT, tá? Se desafio, coloca no chat GPT. Como se comportar diante de um problema ou diante de um desafio. Como pessoas grandes, né, pessoas bem-sucedidas se comportam diante de um desafio. Coloca lá no chat GPT. Aí vai vir para você, né? Coloque os 10 comportamentos que uma pessoa grande, né, tem diante de um desafio. Aí vai vir lá para você os 10 desafios. Você pega os 10 comportamentos. Você pega esses comportamentos. Você vai estudar um a um. Tá, pessoas grandes se comportam quando vem um desafio, por exemplo, elas não se desesperam, elas mantêm a calma. Como manter a calma? Você vai pesquisando como manter a calma diante do desafio. Você vai aprendendo, você tem que aprender as coisas, você tem que se qualificar para viver, gente. Quem não se qualifica é igual curso técnico, é igual faculdade, é igual habilidade para viver, tem que ter as habilidades, tem que se qualificar, não é de qualquer jeito, não. O de qualquer jeito tá te levando aonde você tá agora. Às vezes você tá no buraco, porque não se qualificou para viver, entendeu? Tem que se qualificar para viver. Até isso o ser humano tem que fazer. Tem que saber viver, gente. Tem que ter as técnicas da vida, entendeu? E essas pessoas grandes, elas têm as técnicas, elas têm o molho. Tem que ter o molho, entendeu? Mesmo diante de um desafio, se desesperar não é a solução. A solução é buscar a solução, e os grandes sabem disso. E você tem que saber disso. Então estude as características das pessoas bem-sucedidas, o que elas fazem diante. Se você identificou que você é um desesperado, deixa nos comentários aí, coloque eu sou um desesperado. Mas eu vou exercitar, sair desse lugar de desespero, desse modo de desespero. Deixa nos comentários aí, é sério, se você se identificou nesse vídeo, em algum momento. Você lembrou de um episódio que você se desesperou, ou um episódio ao contrário que você se manteve firme, confiante, e você resolveu, solucionou a questão, entendeu? Então, o desafio que eu tenho para vocês é estudar 10 características de pessoas bem-sucedidas, como elas se comportam diante de um desafio. Você vai pegar esses 10 tópicos, você vai estudar um a um e vai adotar para você. Você vai estudar para adotar, para ser essa pessoa. Porque, como eu disse para vocês, é preciso treino. Gente, eu tenho treinado a minha mente, os meus pensamentos, há muitos meses, para que meus pensamentos eles venham a favor de mim, não contra. Como eu passei minha vida toda, meus pensamentos sendo contra o meu sucesso, contra o meu crescimento, contra as oportunidades, entendeu? E eu comecei, depois que eu identifiquei que meus pensamentos eram contra mim, eu tratei de estudar, entendeu? Características de como pensar positivamente. Eu fui em busca, entendeu? Não foi, do nada, eu aqui na minha casinha, tranquilamente, tomando meu café. Não. Eu passei a consumir conteúdo de gente grande o tempo todo. Se eu tô tomando café, eu tô assistindo conteúdo. Se eu tô deitada numa cama, às vezes eu tô lendo um livro. Entendeu? É todo o tempo assim, entendeu? Eu identifiquei que eu precisava mudar. Eu precisava fazer alguma coisa que do jeito que eu tava, não estava legal, não iria me levar ao sucesso. Entendeu? Então faço mesmo. Se você sabe que do jeito que você tá, do jeito que você foi, do jeito que você é, não vai te levar ao que você sonha para você, então trate de mudar. Trate de começar a criar arquivos dentro da sua mente. Arquivos de sucesso, arquivos de pessoas bem-sucedidas. E como eu falei, descubra que arquivos são esses. E exercite, treine esses arquivos. Treine o tempo todo, treine o dia todo. Tá lavando uma louça, treina, entendeu? E aí você vai treinar, deixa nos comentários, eu vou treinar os arquivos das pessoas bem-sucedidas. Deixa nos comentários, gente, segue, curte, comenta e compartilha.